Nós precisamos disso, irmão, de ensino. É isso que nos alimenta e nos mantém vivo na fé com Deus. Porque o alimento da nossa vida de fé com Deus é a palavra, é a instrução, é a doutrina de Cristo, que temos que receber para ser formados discípulos de Cristo, pela doutrina de Cristo. Tem muita gente aí, discípulos não de Cristo, sendo formados não na doutrina de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. E Paulo vai repetir no versículo 9, dizendo aos irmãos, irmãos, eu disse a vocês e vou repetir de novo, se vier alguém pregando a vocês um outro evangelho, não recebam. Então, aonde é que nós temos que vigiar? Não é com a roupa de ninguém, não é com a fala, não é com o anel no dedo, não é com o diploma de doutor, de sábio, não é com a sabedoria dele se expressar. Nós devemos vigiar com a doutrina. O cara está lá pregando, amém. Ele faz um bocado de movimento para impressionar você. Eu estou lá, ó, só na minha. Os movimentos, os pulinhos, os gritos, o anel de diploma dele, o paletó bonito, a gravata, a forma bonita dele falar, não me impressiona. Eu quero ver o que ele vai trazer. Eu quero analisar os frutos do ensinamento dele, da doutrina dele, dos preceitos de Deus dele. Eu quero ver o que ele vai aplicar como doutrina para a igreja, para o povo. É isso que eu analiso. Eu sou prudente. Estou mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, me deixar levar pela emoção e começar aleluia, 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 glória a Deus, falando isso e aquilo outro. Não, nós temos que ser prudentes. A palavra de Deus diz, estejamos mais atentos a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Nós devemos analisar o que ouvimos para poder entender com o conhecimento da palavra se é de Deus ou não. Então nós não conhecemos o falso profeta pela roupa, porque pela roupa ele parece ovelha, ele parece santo, ele parece de Deus, pelo estético, pela aparência. Jesus não mandou ninguém julgar pela forma de usos e costumes, pela forma religiosa. Os frutos que Jesus fala é você analisar o que ele traz como doutrina, os princípios e os valores como se fosse de Deus. Analise isso, porque não tem como, irmão. Não tem como alguém dizer que é de Cristo, que está sendo guiado por Cristo, que está pregando a doutrina de Cristo, ensinar a alguém que se não tiver ali, aqui ou acolá, não é salvo. Não tem como, irmãos. Alguém que diz que é ungido de Deus, como dizem aí, né? Que não tem esse negócio na igreja. A igreja não tem ungido. A igreja tem membros, irmãos. E todos são iguais. Ninguém tem mais unção do que o outro, não. A unção que está em nós, está em todos, que é o Espírito Santo. Essa é a unção. Não é como no Velho Testamento, onde era usado esse ritual de ungir com óleo os que eram escolhidos para reis. Mas hoje tem muitos líderes que criam essa ideia, né? Para se colocar numa posição de autoridade mais do que os outros, né? Então nós temos que analisar, irmãos, se o indivíduo que está ministrando, por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos mestres. Você tem que ser prudente, meu irmão. O cara está lá pregando e você analisando. Não entre na dele não, dê glória, fique calado não. Dê glória, pule, cante, porque senão a bênção não desce. É você dando glória e Deus mandando bênção. Isso é um movimento mentiroso para enganar os meninos, para abolir com a emoção do povo. E o povo perde a razão. O povo se embriaga nesse movimento. E por isso que é tudo levado pelo engano. Porque não são prudentes. São meninos levados por ventos de doutrinas. Culto não é lugar de você estar gritando, correndo, pulando e fazendo barulho. A congregação, a igreja se congrega
Os membros, nós, os cristãos, devemos congregar para ser instruído com a palavra, enquanto aquele que está vocacionado para presidir o ensino das Escrituras, os que estão ali recebendo o ensino, tem que estar prudente, vigiando com ele, analisando ele, para ver se ele está ministrando de acordo com a doutrina de Cristo. Se esse tal não tiver, não ouça ele. Repreendam, irmãos. Os irmãos não têm liberdade para questionar, porque foram calados. Os irmãos não têm liberdade para expor o senso crítico, porque eles dizem logo, olhe, não se levante contra o ungido do Senhor, porque esse que Deus escolheu botou na frente, é ele que vocês têm que ouvir e seguir. É mentira. Jesus nunca mandou você seguir nenhum líder religioso. Jesus nunca mandou seguir Paulo, nem Pedro, nem João. Jesus disse, vinde a mim, sigam a mim, creiam em mim, aprendam de mim. Ele é o exemplo, não é nenhum líder religioso. Jesus mandou a gente ficar atento com eles, para identificar o falso profeta. Mas hoje o que é que eles fazem? Olhe, não se levante não questione o ungido do Senhor. Essa é uma mentira que o diabo colocou para fazer o povo ficar submisso, preso, escravo no domínio dos líderes. Porque, olha aí, olha onde está a investida do diabo. Ele levantou uma mulher chamada Ellen Goldwhite, uma falsa profeta, que era profetisa, até porque Deus nunca levantou mulher para o ministério da palavra, foi homem. Aí vem a doutrina da Adventista do sétimo dia, trazendo as revelações dessa mulher, Ellen Goldwhite, onde diz que é inspirada igual a Bíblia. E o povo tem que crer na revelação de Ellen Goldwhite, porque senão não pode ser salvo, se não acreditar nos escritos de Ellen Goldwhite. Isso é ensinado lá dentro do Adventista do sétimo dia. E olha o que essa mulher diz nas suas palavras. Que ela, as profecias dela, ninguém pode questionar. Porque senão o anjo assistente dela vai ter com essa pessoa. Olha como eles fazem. Para intimidar o povo em nome de Deus. Da mesma forma também, o falso profeta que criou a doutrina dos mormons, Joseph Smith, ele disse que recebeu a revelação de anjo das verdades para a salvação. Que a salvação foi revelada a Joseph Smith. Já começa com uma mentira grande. Só cai quem não conhece a verdade. Porque a salvação veio ao conhecimento da humanidade trazida pelo próprio Jesus. E a salvação não é uma igreja nem uma religião. É o próprio Jesus. Ele disse, eu vim salvar. Ele não mandou nenhum anjo para mandar nenhum ensino de salvação. Nenhuma doutrina de salvação. A salvação é Cristo. Mas olha a mentira lá dentro do sistema religioso de Mormons. Eles acreditam lá que o livro de Mormons que eles têm, por onde eles são instruídos, eles acreditam que este livro que foi trazido por um anjo chamado Moroni, que deu a Joseph Smith em placas de ouro, foi de prata, as verdades que faz o homem conhecer a salvação. Já vai de encontro com o evangelho. Então quer dizer que a vinda de Jesus foi em vão. O que vale é a partir de Joseph Smith em diante. O que vale é a partir de Ellen Goldwhite em diante. São falsos profetas, irmão. O espiritismo surgiu um homem chamado Denisard de Leon Hippolyte, conhecido como Allan Kardec. Esse homem formulou uma doutrina dos espíritas, onde ele disse que os espíritos revelou a ele verdades espirituais que o povo tem que seguir para ser salvo, para poder ser perfeito, para encontrar a perfeição. É muita mentira, meu irmão. O diabo tem levantado muita gente para criar mentiras para desviar o homem do caminho da salvação. Aparentemente isso não é nada demais. Cada um vive na sua religiosidade, dentro da sua direção, dentro da sua doutrina, e cada um está bem. Não. Se não tiver na doutrina de Cristo, todos estão julgados e condenados e caminhando para o inferno, e o pior de tudo, resistindo e negando o único caminho da salvação que Deus estabeleceu, que é Jesus. Por que fazem isso? Por meio dos ensinos, das suas doutrinas, dentro das suas religiões. Está entendendo isso? O diabo tem levantado falsos profetas. Por isso que eu digo aqui sempre, teve uma pessoa, um irmão, que me questionou porque eu digo que todos os que estão guiados dentro de religião estão indo para o inferno. Ele disse, o senhor fica julgando, irmão Wellington. O senhor só quer ser a verdade. Para o senhor todo mundo vai para o inferno. Não, eu não digo isso. Eu não digo que eu sou a verdade. Agora eu prego a verdade.
Eu não digo que todo mundo vai para o inferno, eu digo que aqueles que não estão sendo guiados e conduzidos, andando pela doutrina e pela direção de Cristo, sim, a Bíblia diz que esses vão para o inferno, porque quem não tem um filho, não tem a vida de Deus. O que tem é a ira, é o juízo, é a condenação, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se você não está por Cristo, você não vai chegar a Deus. É isso que eu digo. Quem não estiver se conduzindo para uma vida eterna com Deus, andando numa vida de fé com Deus, por meio de Cristo, está perdido, irmão. O final é o desprezo e a condenação eterna. É vergonha e desprezo eterno. Por quê? Porque não creram na verdade para se salvar. Por isso que serão condenados. Não é eu que digo, eu apenas prego o que diz a palavra de Deus. Quer ver? Vem para cá. Gálatas não. 2 Tessalonicenses. Vamos ler o que diz no capítulo 2, no versículo 10. Olha o que diz a palavra. Não é eu não, irmão. Eu apenas sou mensageiro do Evangelho. Eu prego o Evangelho. Eu não prego o conceito doutrinário de nenhuma religião ou igreja. Eu prego o Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso que vão perecer. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Cristo é o único meio de salvação do homem. E o que leva o homem a não ser salvo e continuar condenado e partir condenado para a eternidade, é ele rejeitar a verdade, é ele não aceitar a verdade. Olha o que diz aqui a palavra ainda no versículo 11. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. A verdade é Jesus. A verdade não é o ensino da religião, da igreja, do pastor, do papa, do teólogo, do padre, do ancião, do bispo, do profeta. A verdade é Jesus. E todos que não crerem nele serão condenados por esse motivo. Porque não receberam a verdade de Deus, o amor de Deus para se salvarem. Nós temos que ser prudentes, irmãos. Quem não está em Cristo continua perdido, julgado e condenado. Eu prego isso, porque a Bíblia me autoriza. A ousadia e a autoridade que eu prego é pela palavra. Alguém disse para mim, quem você pensa que é, Wellington? Você pensa que é a verdade, é? Para dizer que todo mundo está errado? Eu disse para essa pessoa, eu não digo que sou a verdade. Eu não penso que sou a verdade. Agora eu tenho ousadia, eu tenho convicção e prego com autoridade, porque eu estou pregando a verdade. Se você acha que não, me questione, me corrija, me repreenda, com argumento plausível da palavra. Use a palavra para me questionar e vamos trabalhar ela. A autoridade com que eu prego isso aqui, irmão, não é autoridade dada por nenhum líder religioso, não. Não é sendo enviado por nenhum líder religioso, não. A autoridade e a ousadia com que eu prego esta palavra é dada pelo próprio Jesus, porque eu conheci essa verdade que liberta e eu prego essa verdade. Eu não sou essa verdade, mas eu prego ela, que é Jesus e todo aquilo que ele ensinou, o evangelho dele, a doutrina de Cristo. Eis aí porque eu sou ousado. Porque eu não tenho medo de pregar para ninguém. Prego abertamente. Pode ser doutor, pode ser bacharel, em teólogo, em conhecedor de grego, hebraico, aramaico, latim. Não vai me impressionar. Não vai me botar constrangimento. Você pode ser o maior teólogo, pastor, presidente do maior ministério. Se você não tiver na verdade, você vai ser reprovado. Porque a verdade que eu prego vai lhe reprovar. Não sou eu, é a verdade que eu prego. Porque eu analiso os seus frutos.
Eu não me impressiono com a posição, com o cargo, com o título de pastor, de mestre, de ancião, de profeta, de evangelista, de apóstolo, de bispo. Eu não me impressiono com isso não, irmão. Eu não me impressiono com esses títulos não. Eu não me impressiono com a roupa, com a aparência, com a forma de falar bonita, com o conhecimento no grego, no hebraico, no aramaico, um português expressivo, lindo. Não, eu não me impressiono com essas coisas não. Só a palavra de Deus. Se você não estiver dentro da doutrina, tudo isso para mim não vale de nada. O que vale é a doutrina. Eu sou prudente. Eu analiso o indivíduo, não é pela aparência dele, não é pela veste dele, não é pelo cargo dele, não é pela posição dele, nem pela igreja, nem pela religião. Eu analiso o indivíduo, se está em Cristo ou não, pelo entendimento dele. Os frutos não é usos e costumes. É o entendimento dele, é o que está dentro do conhecimento dele, é o que ele transmite para você como doutrina, como princípio de Deus. É isso que eu analiso todos que vêm a mim dizendo que é de Deus. Por que eu faço isso? Porque a palavra me autoriza. A palavra que me manda fazer isso.